Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa sala de aula, sejam bem-vindos ao Pré-ENEM Digital. Estamos aqui em mais uma aula para poder continuar falando sobre filosofia e com certeza ajudar você a mandar bem no Enem. Esse é o nosso objetivo aqui, para você chegar nessa prova e arrebentar, beleza? E para a aula de hoje nós temos preparado aqui, ainda falando sobre a filosofia moderna, nós vamos falar sobre o empirismo, que é uma outra corrente filosófica importantíssima para nós compreendermos a filosofia na modernidade e o desenvolvimento da filosofia até os nossos dias, Então vamos lá. O que nós vamos ver aqui? O que nós temos preparado para a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre o pensamento de John Locke. É um filósofo moderno e empirista, importante não só para a teoria do conhecimento, mas inclusive para a filosofia política. Mas hoje a gente vai fazer um recorte, vamos ficar apenas na teoria do conhecimento, ou na epistemologia do John Locke, e a gente vai falar sobre essa percepção política dele nas próximas aulas, quando a gente falar de filosofia política, beleza? Esse pensador aqui, pessoal, ele é fundamental para a gente entender alguns aspectos importantes que funciona aí como uma espécie de contrapeso ao racionalismo cartesiano. Então, nós vamos compreender, primeira coisa, o empirismo. O que é isso, Apesar de a gente já ter feito algumas introduções, mas é importante a gente agora conceituar para você poder gravar e mandar bem. E como compreender o pensamento do John Locke. Como compreender, além de compreender essa corrente filosófica especificamente, a gente vai compreender a compreensão que o John Locke dá, porque os empiristas também não temos só um empirista. E cada um coloca a sua ideia, cada um apresenta os seus próprios conceitos, e a gente vai ver especificamente aqui no recorte hoje o John Locke. Ok? Então vamos lá para a nossa aula. Nós vamos ver então o empirismo contra o racionalismo, Vamos botar aí e comparar essas duas vertentes aí da filosofia, essas duas correntes filosóficas. Nós vamos também perceber que o empirismo ele tem como primazia os sentidos, Quais são os sentidos? Daqui a pouco a gente vai discutir isso aí também. E vamos ver a ideia, do John Locke, que ele, inclusive, é famoso pela expressão que nós somos uma tábula rasa. Afinal de contas, o que isso quer dizer? É isso aí que eu quero ajudar você a compreender na nossa aula de filosofia de hoje, beleza? Então vamos para a aula. Gente, empirismo versus racionalismo. Bom, é mais ou menos isso aí. O que funciona isso? Como que é isso aí? Aonde está a diferença entre uma corrente e outra corrente, professor? O racionalismo ele tem uma forte ênfase na razão, no pensamento, na racionalidade, certo? E o empirismo, por sua vez, ele vai ter uma forte ligação ou uma ênfase na experiência laboratorial, no uso dos dados sensoriais. Quais são os nossos sentidos? Tato, olfato, paladar, audição e visão, que são as janelas, segundo os empiristas, para nós conhecermos e experimentarmos o mundo que está ao nosso redor. Então, quando a gente coloca aqui um versus o outro, nós estamos colocando, enfatizando o seguinte: uma corrente filosófica, racionalismo, vai priorizar o pensamento. O outro método, que é o empirismo, vai valorizar os sentidos, os dados sensoriais. Ok? Então vamos continuar a nossa jornada aí. O empirismo moderno. O empirismo é uma corrente filosófica referente à teoria do conhecimento, que tem suas origens na filosofia aristotélica. O termo empirismo advém da palavra grega empereia, que significa experiência. Uma informação importante. Se a filosofia do Platão era idealista e favorecia os racionalistas, a filosofia do Aristóteles é uma filosofia um pouco mais dada à investigação empírica. Então, o empirismo tem as suas bases na filosofia aristotélica, numa escola, numa forma de pensar o mundo e a descoberta do mundo ao entorno a partir da experiência, e da investigação e da comprovação. Bom, como eu já falei para vocês, o empirismo ele tem a sua base na experiência, ele usa os dados sensoriais. Aí, ó,
esse desenho ilustra bem, né? A visão, tato, paladar, o olfato e a audição. Todos os nossos sentidos que são janelas, formas de conhecer a realidade ao nosso entorno, ok? Bom, o empirismo, assim como os racionalistas, investigou problemas filosóficos quanto ao conhecimento, né? Qual seria a origem do conhecimento humano? É uma pergunta que os empíricos fazem. Qual seria a origem do conhecimento? Como que nós conhecemos? Nós conhecemos porque nós vemos, porque tocamos, porque sentimos, porque experimentamos com o paladar, porque... Entende? Como esse conhecimento é adquirido? Como adquirimos esse conhecimento? Quais seriam os seus limites? Então, o conhecimento tem limite? O que é possível conhecer? Né? Eu não vejo tão longe, mas eu construo um equipamento que amplia a minha visão. Ou eu não consigo ver tão pequenininho e eu construo também um grande equipamento que eu consigo ver a nível viral ou bacteriano. Enfim, essa forma de conhecimento questiona-se nesse sentido a certeza das nossas crenças e opiniões e alguns aspectos da realidade que pensamos serem objetivos ou objetivas. Então ele vai questionar a certeza das nossas crenças e opiniões, né? No sentido de que para que eu possa falar, precisa ser comprovado, precisa ser experienciado, experimentado por meio da razão, por meio dos sentidos, por meio dos dados sensoriais do que está ao nosso entorno. Quais são, então, as principais ideias do empirismo? Bom, por tratar-se de um conhecimento adquirido por meio dos sentidos, a preocupação com a certeza e a caracterização da evidência são temas recorrentes. Então, precisa ter certeza, comprovação e evidência para que aquilo seja verdade. Por outro lado, já que se investiga uma realidade mutável, coloca-se em questão a validade dessas propostas. Então, por que é uma realidade mutável? Porque, diferente das ideias da matemática, a realidade ela está aqui, o nosso entorno, em profundo processo de transformação. Então, para se chegar a um conhecimento plausível, seguro e, digamos assim, verdadeiro, precisa-se, então, ter um método específico para isso. Bom, a importância do mundo do material para os empiristas aproxima suas aplicações de teoria dos pensadores da ciência experimental, que obteve muitos avanços no mesmo período. Então, vejam, os empiristas, de certa forma, a ciência ela vai se desenvolver a partir tanto das ideias do racionalismo quanto do empirismo, né? Porque se um enfatiza a necessidade da linguagem matemática, o outro enfatiza a necessidade da comprovação, do teste, do laboratório, de usar os sentidos e perceber, visualizar aquilo que está sendo comprovado, está sendo discutido como verdade ou refutar como algo que não merece tanto crédito. Bom, nós vamos aqui na nossa aula de hoje nos concentrar em apenas um filósofo empirista, e esse aí é o nosso primeiro que nós vamos discutir, John Locke. Então, só lembrando que a Inglaterra, pessoal, ela estava experimentando, até por questões também geográficas, né, por ser uma ilha um tanto quanto afastada daqui do grande centro europeu ali, apesar de estar na Europa também, e também por transformações políticas que aconteciam na Europa, transformações religiosas. A Europa vivia uma espécie de, naquele momento ali, um apogeu dos seus pensadores na astronomia, na ciência e também na filosofia. E eles tinham uma liberdade, digamos, maior para poder fazer suas propostas e as suas considerações. E ele afirmou, John Locke, que somos como uma folha em branco ao nascer, que é preenchido na medida em que experimentamos a realidade que nos cerca. Então, aquela expressão tábula rasa, famosa, do John Locke, significa exatamente isso. Folha em branco, né? Ou seja, um HD zerado, que não tem nada ainda. A gente nasce dessa forma e, a partir do momento que nós vamos vivendo, vai sendo impresso em nós conceitos, ideias, preconceitos, né? Tanto ideias legais quanto ideias que não são tão legais. Então, ele vai dizer que é na experiência que as ideias vão surgindo.
ele vai, por exemplo, o empirismo vai chegar a afirmar que não há nada no pensamento que não tenha passado antes pelos sentidos, né? Não há nada no pensamento, na razão, que não tenha ainda passado pelo fator sensorial. Então, tudo que está aqui, na minha ideia, nos meus pensamentos, nos meus conceitos, primeiro eu vivi, experienciei, né, participei, experimentei, e depois aquilo, de certa forma, migrou para o meu entendimento e para o meu pensamento. Essa era a afirmação, ou seja, desde já estão negando aquele conceito de ideias inatas, de ideias que já nascem com o sujeito, que surgem com as pessoas. Então, não existe negócio de ninguém nasce com ideia, ninguém nasce, não, a gente aprende, né? A gente vai sendo escrito nessa folha em branco o que nós somos, o que deixamos de ser, o que vamos ser, enfim. É assim que para esse camarada aí chamado John Locke. Locke ficou conhecido como fundador do empirismo, além de defender a liberdade e a tolerância religiosa. Nós falamos que esse camarada aí ele tem grandes contribuições em outros aspectos, então vamos ver para frente. Tá? Então, tanto do ponto de vista também do que a gente conhece como iluminismo, que levantava essas bandeiras, né? Então ele era um filósofo também que estava dentro desse período aí, do chamado período ou século das luzes, né? Ele é um dos fundadores ou precursores desse movimento. Como filósofo, pregou a teoria da tábula rasa, segundo a qual a mente humana era como uma folha em branco que era preenchida apenas com a experiência. Essa teoria é uma crítica à doutrina das ideias inatas de Platão, segundo a qual princípios e noções são inerentes ao conhecimento humano e existem independente da experiência. Então, como eu já falei aqui, não vou ficar muito nessa parte que já foi dito, né? Ou seja, ele era contra essa ideia de que o sujeito já nasce com ideias e vai descobrir ao longo da vida. Tudo que está lá na mente do sujeito foi, na verdade, ao longo das experiências dele, impresso no entendimento. Migra, então, da experiência, primeiro a experiência, depois a ideia. Primeiro eu tomo café para depois saber o gosto que o café tem, né? Mais ou menos essa ideia aí. A teoria epistemológica de John Locke é uma investigação sobre a mente e sua capacidade de conhecer. Olha que interessante. Então, a teoria epistemológica dele é uma investigação sobre a capacidade da mente conhecer. No ensaio acerca do entendimento humano, que é uma obra importante do John Locke, nomeou tudo aquilo que se pode pensar como ideia e defendeu que sua origem seriam as sensações. Olha que interessante. Como a ideia de quente e amarelo e as operações mentais como a dúvida. Então, veja, como que eu sei que é o amarelo? Que é o amarelo? Primeiro eu tive que ver o amarelo. E aí, então, agora eu posso pensar sobre a ideia de amarelo. Por exemplo, uma pessoa que está de alguma maneira privada da visão, ela não vai ter na mente dela a noção do que é o amarelo. Então, o amarelo ele é uma cor, e aí então você precisa primeiro ter o contato com a cor, para depois você ter a ideia do que é a cor, como a ideia de quente também, né? Então, primeiro você precisa saber o que é quente, para depois você mentalizar. Então você tem uma ideia do que é aquilo, mas só depois de experimentar. Então, hipoteticamente, pensando em alguém que sempre nunca experimentou algo quente, né? Então ele não sabe o que é isso, certo? Por quê? Ele nunca experimentou. Então as ideias elas são a posteriori. Primeiro são as experiências. Primeiro são os dados sensoriais, os sentidos e depois a ideia. E ele vai dizer o seguinte, que as ideias elas podem ser simples e as ideias também podem ser complexas. Bom, essas ideias são adquiridas por uma relação direta entre o entendimento e a experiência. Entendimento e experiência. Primeiro é o quê? O entendimento ou a experiência? Primeiro a experiência, depois o entendimento. Sendo classificadas como simples e podem ainda ser associadas para gerar ideias complexas. Então, vejam, ideias simples se associam para gerar ideias complexas. Então, todas as ideias, por mais complexas que sejam, elas têm sua origem ou podem ser divididas e analisadas em ideias anteriores mais simples. É isso aqui que o John Locke está propondo para a gente. O que são ideias simples? Resultam da experiência de qualidades sensoriais básicas e da realização de reflexões simples,
como o próprio nome já sugere, ela é uma ideia simples porque ela é uma fotografia, digamos assim, impressa no seu entendimento de alguma coisa que está no seu entorno. E o que seria uma ideia complexa? As ideias complexas abrangem várias outras, que podem ser combinações de ideias simples e outras ideias complexas. Então vejam só, uma ideia complexa pode ser uma combinação de duas ideias simples, né? E podem ainda ser a associação de várias ideias complexas. As ideias complexas podem ser decompostas em ideias simples, do mesmo modo que os compostos químicos podem ser reduzidos a elementos simples. Então, só fazendo uma alusão aqui à química, você tem lá uma substância, mas essa substância ela pode ser decomposta em elementos simples, correto? Uma substância, ela não é algo fechado e acabado, pelo contrário, ela é composta de outros elementos que se combinam para gerar aquela substância, aquele composto, digamos assim. Assim funciona com as ideias também. Existem ideias simples que se compõem para poder formar ideias complexas. Mas essas ideias complexas também podem se completar para gerar ideias mais complexas ainda. Bom, nada está no intelecto, segundo o John Locke. Nada, né? Nada, segundo ele. Que não tenha passado antes pelos sentidos. Então, tudo que está no sentido, tudo que está nas ideias, passou primeiro pelo sentido. Primeiro, então, eu experimentei de alguma forma e aquilo foi produzido. Está ali a imagenzinha, eu já citei esse exemplo algumas vezes, mas vale de novo citar o exemplozinho ali do café. Então, eu só sei o gosto que tem o café porque eu já tomei um café. Né? Então, de maneira que se eu nunca tivesse sentido um cheiro, ou nunca tivesse bebido, sentindo o paladar, experimentado no meu paladar o café, eu não saberia o que é o café. Como se tem alguma bebida lá no outro lado do mundo que você nunca bebeu, você não sabe o que ela é, não sabe o gosto que ela tem, porque você não experimentou, você não teve essa experiência. Todo conhecimento resulta de uma base empírica de percepções ou impressões sensíveis entre o real, elaborando-se e desenvolvendo-se a partir desses dados da realidade sensorial. Então, o que são essas impressões, pessoal? São espécies de fotografias da realidade que, a partir da nossa experiência, migra para a nossa razão, para o nosso intelecto e para o nosso lado racional. Bom, então vamos fazer um exercíciozinho aí sobre John Locke. Como que esse camarada aí cai no Enem? Como que são as questões do John Locke? Vamos ver aí, então. Primeira questão. A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que não é inato. Olha, deixa eu ler de novo. A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui eficiente prova de que ele não é inato. Não é inato. O empirismo, corrente filosófica da qual Locke fazia parte, né? Então vamos lá, as alternativas. Alternativa A. Afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência. Alternativa B. É uma forma de ceticismo, pois nega que os conhecimentos possam ser obtidos. Alternativa C. Aproxime-se do modelo científico cartesiano ao negar a existência de ideias inatas. Alternativa D. Defende que as ideias estão presentes na razão desde o nascimento. Alternativa E. Nega a possibilidade de conhecimento por meio das sensações. Então vamos começar a refutar aquelas que são, que não tem como mesmo, absurdas, e vamos ficar com a alternativa correta. Vamos lá para A. Afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência. Afirma que o conhecimento não é inato. Bom, essa aí tem a ver com o empirismo, hein? O conhecimento realmente não é inato para os empiristas. Não nasce com a pessoa, vai adquirindo. Como? Pela experiência? Então, de cara aí, a gente vai ficar com a alternativa A. Mas vamos ver por que não é a B, a C, a D e a E? A gente precisa então entender por que não é essas questões. Bom, por que não é a B? Porque a B está afirmando que é uma forma de ceticismo, pois nega que o conhecimento possa ser obtido. Ele não nega isso. Ele fala que o conhecimento é pela experiência. Então, não é que nega que o conhecimento possa ser obtido. Isso aí são os céticos radicais, que falam que não é possível conhecer nada. Não.
O John Locke afirma que é possível conhecer por meio de quê, gente? Por meio da experiência. Pois então, vamos aqui na alternativa C. Aproxima-se do modelo científico cartesiano ao negar a existência das ideias inatas. Vamos perceber a afirmação. Aproxima-se do modelo científico cartesiano? Não, porque, na verdade, aqui ele se afasta. O movimento, ou a corrente empirista, ela é contra, digamos assim, ela parte de outros princípios completamente diferentes da corrente racionalista aí do cartesiano, corrente do René Descartes. Então, olha outra afirmação. Ao negar a existência das ideias inatas, né? Vejam, o Locke nega, mas o cartesiano, o René Descartes não, ele não nega, ele afirma a essência de ideias inatas. Então, por isso, a alternativa C, ela também não interessa para a gente, ela está errada. A alternativa D, defende que as ideias estão presentes na razão desde o nascimento. Isso aqui, nós estamos falando de que conceito? Nós estamos falando das ideias inatas. As ideias inatas é de qual corrente filosófica? Do racionalismo. Então, não é essa alternativa também. Porque, na verdade, o empirismo não defende as ideias inatas, é contra a percepção de ideia inata. Inclusive, o John Locke, que é o que nós estamos estudando aqui, ele fala que nós somos uma tábula rasa, ou uma folha em branco. Nós não nascemos com nenhum tipo de conhecimento, que vamos adquirir esse conhecimento ao longo das experiências, ao longo da nossa vida. E, por fim, a alternativa E, nega a possibilidade de conhecimento por meio das sensações. Também não, gente. Na verdade, eles afirmam, John Locke afirma a possibilidade de conhecimento por meio das sensações. Então, quem marcou a A, ou marcaria a A, você está de parabéns, porque o empirismo afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência. Parabéns aí para quem marcou a alternativa A. Nós encerramos a nossa aula do John Locke por aqui e daqui a pouquinho a gente tem mais aqui algumas aulas falando sobre o empirismo e aí vamos falar sobre o David Hume e sobre o Francis Bacon, ok? Um abraço e até mais!